Fala pessoal, tudo tranquilo? Na aula de hoje, então, vamos trabalhar com entrada e saída de dados. Bom, na realidade a gente já trabalhou um pouquinho com saída de dados, principalmente a função print, mas até o momento não tivemos nada de interação com o usuário em termos de entrada de dados. Tudo que a gente trabalhou em termos de dados já estava no código em si. Então, vamos começar pensando em como fazer um pequeno programinha para captar informações do usuário, fazer, vamos por assim, um cadastro. Primeira coisa que a gente vai pedir é o nome da pessoa. Então, nome e a função input, que vai ser a primeira função de entrada de dados que a gente vai trabalhar. E ela vai basicamente utilizar uma string aqui para perguntar algo para a pessoa. Se eu bem me lembro, tem a opção também de executar ela vazia, mas aí já teria que ter perguntado anteriormente. E a saída dela a gente joga para uma variável, ou seja, chamar o input sem apontar para uma variável, o resultado não vai ser armazenado. Então vamos lá, nome igual input, digite seu nome, ok, tá, feito aqui. Vamos saudar essa pessoa. Nosso sistema é muito cortês, tem aqui um olá e vamos trabalhar um dos métodos, tem vários, mas ó, o primeiro deles vai ser através da concatenação. O símbolo de mais nós já utilizamos como adição, porém ele também pode ser utilizado como concatenação. O que é a concatenação? Agregar ou juntar strings, ou seja, a gente vai conectar esses trechos de texto aqui dentro desse código, ok? Então, vamos descobrir quem é essa pessoa. Primeiramente, ó, estou aqui eu me cadastrando no próprio sistema. Olá, Jerônimo, beleza. O que a gente pode fazer mais? A gente pode trabalhar com números. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a idade, a altura. Isso é importante. Normalmente ele vai capturar o número, mas vai capturar como string. Se eu bem me lembro, se a gente não formatar ele de forma específica. Ele até fala ali, ó, input ele vai retornar como string. Então, é interessante que a gente possa fazer essa conversão no caso, que agora eu já vou falar nisso. Input, digite a sua altura, entre parênteses, em metros. E aí notem como é importante também a gente ler esses auxílios que essa interface, que essa ideia é o Replit nos traz. Que ele aqui com um pouquinho de leitura a gente já compreenderia o funcionamento de como funciona o input. E aí vocês vão perguntar, bom, então como eu converto isso para um float? Porque vai ser quebrado. A gente vai usar a função float. Literalmente tem uma função float, tem uma função int, tem uma função, se eu bem me lembro, também string para fazer essa conversão. Então, nós pegamos o resultado de input e convertemos um float. E agora vamos aqui, print. Você tem... E agora vamos fazer um pouquinho diferente, ó. Não vamos lá concatenar. Vamos usar o vírgula. A altura. Tem a altura e altura. Ou poderia botar metros também aqui, mas enfim. O que a gente tem? Tem uma string, terminou a string vírgula, chama a variável que a gente quer trabalhar e, por fim, a outra string aqui para complementar após outra vírgula, ok? Vamos executar para ver como vai ficar. Digite o seu nome. Jerônimo. Digite sua altura em metros, lembrando que é o padrão americano, então 1,88. Você tem 1,88 de altura. Eu posso até, vou fazer aqui um print. Type, nosso famoso type. Altura.
Isso é bem legalzinho da gente trabalhar, sabe? Que aí a gente começa a ver que a gente pode pegar números, converter em string para número, tem toda essa flexibilidade dentro do Python. E por fim, a gente tem algumas possibilidades em termos de formatação. Então, vou trabalhar com duas delas aqui bem rapidinho, que vamos solicitar a idade. Aí, quando a gente pede idade, eu já vou converter aqui para int, vamos meter um input, diga sua, digite, para ser mais técnico, digite sua idade. Ok? O que a gente está fazendo aqui? A gente vai pegar através do input a idade, um numeral, mas como ele leu o input em string, eu vou converter a partir dessa função do int. Ok? E vamos imprimir agora de uma forma um pouquinho diferente. Então, o que a gente vai fazer? O seu nome é... E aí, olhem, esse novo recurso, já explico mais ou menos como ele funciona. Sua altura é... E você tem... anos. Você já imagina mais ou menos como isso funciona? Bom, a ideia é substituição, ou seja, aqui a gente tem a abertura de chaves, fecha chaves e sempre um numeral dentro. Então isso quer dizer que a gente vai ter uma sequência com uma variável sendo considerada 0, a 1 e a 2. Já é importante dizer que a maioria das linguagens de programação começa a contar em 0. Então isso é extremamente importante, para frente vocês vão ver como isso faz um diferencial. Talvez aqui seja o primeiro contato que a gente tem com esse conceito. E aqui eu vou botar ponto format, que é uma função, alguns chamam de método, mas enfim, que vai nos possibilitar listar todas essas variáveis. O que é interessante disso? Que se a gente fosse ter que citar essa variável mais de uma vez, a gente só utilizaria esse mesmo recurso de chaves e o número da variável. Então vamos lá, a primeira é nome, a segunda vai ser altura, a terceira vai ser idade, ok? E com isso nós temos aqui certinho, fechou ali parênteses, vamos ver se vai dar algum erro ou se vai executar. Vamos lá, mais uma vez. Jerônimo, 188. Ó, acrescentou ali o que a gente tinha falado, ver se realmente tipo era float, ficou como float. Idade 36. Seu nome é Jerônimo, sua altura é 1,88. A gente poderia também ter botado ml de metro só para ficar mais bonitinho, mas enfim. E você tem 36 anos. Perfeito. Teria outra forma de trabalhar com isso? Teria, vamos ver aqui. A possibilidade é a gente vou fazer um exemplinho bem curto aqui, ó. Print, para não ficar repetindo muito. O seu nome é %s, que vai ser uma string, e tens % de anos, ou seja, vai trabalhar com substituição agora também, só que a partir dessa ferramenta de porcentagem. E aqui a gente definiu duas coisas, os tipos das substituições. Uma vai ser string e a outra vai ser um numeral, um decimal. Então aqui a gente vai trabalhar com nome e idade. E vamos compilar. Opa, não troquei de tela, um segundo. Aqui. 1.88 36. Ó. Seu nome é Jerônimo e tem 36 anos de idade. Então a gente viu aqui
como trabalhar o básico disso. Então, como vocês vão usar isso do código no dia a dia? Vocês podem pedir, vamos supor, um programa que calcula a área de um quadrado. Podem pedir os lados do quadrado, o comprimento, o valor numérico, assim, para compreender. Poderia pedir o nome da pessoa, fazer um sisteminha de cadastro, ou vamos dizer assim, um chatbot para conversar com a pessoa. Então tem diversas opções. Claro, existem opções muito mais complexas que a gente vai ver à frente conforme a gente vai evoluindo. Como a gente ainda não desenvolveu questões ligadas ao controle de fluxo, a gente ainda está um pouquinho restrito, mas nesse momento vocês pelo menos, vamos dizer assim, um programinha de calculadora, alguma coisa de coleta de dados, vocês já conseguem trabalhar. E o resto eu deixo para a curiosidade de vocês também, de daqui a pouco pesquisarem um pouco mais o que já pode ser criado com esses conhecimentos, essas habilidades que estamos trabalhando, ok? Um forte abraço, muito obrigado pela atenção e até mais!